There goes the cactus that can never die due to not watering it, but can die. Can never die and I just kill them right now. Do the honors here of corking it? Wait a minute. Gente, como hoje é meu aniversário, peraí, calma, que eu já vou ter que filmar um negócio diferente aqui. No, you're gonna do it. No, you're gonna Oh, no, I can't. I need to record. No! No. Oh, no, wait. Peraí, meu aniversário hoje, tá, gente? Então eu vou começar a live de uma forma diferente. Comemorar meus 33 anos com a Xandon, com esse monte de presente que eu recebi hoje. Record my gifts. I don't know. You gotta just... Here, let me see. Amor, I don't know how to do that. It's not going. It's gonna break the light. You have to like... Pressure? Pop it, yeah. I can't. Oh my gosh. No. Okay, let's do it. Okay, you're gonna do it for me, alright? Let's see. Vamos ver se vai dar. Aê! Can you pour some for me, amor? Yeah. Thank you. Gente, é que hoje é meu aniversário, né? Eu tenho que fazer a live com a tia Cacá, que já tá aqui. Deixa eu mandar ela aqui maravilhosa. Uma champanhe pra comemorar. Ih, meu celular caiu. Voltei. Tudo acontece. Gente, eu já derrubei o cacto. Tia, olha, não tem baixo. Feliz aniversário! Obrigada, meu amor! Coisa linda de minha vida! Olha, você não sabe o que eu já fiz. Eu já derrubei o cacto do meu cenário, tem um cacto aqui, né? Aí eu já derrubei a areia do cacto, já derrubei minha placa, já não consegui abrir uma garrafa de champanhe. Eu tô assim, acho que eu tô muito emocionada. Primeiro, tá falando com você, morrendo de saudade. Muito obrigada. E segundo... Eu quero saber qual que é a novidade que você contou de não ter sido desastrada. Essa aí não tem, né? Desde que eu me entendo por gente... Zero. Desde que eu me entendo... Parabéns, viu? Obrigada, meu amor! Deixa eu... Opa, peraí que eu virei a câmera de novo. Vou colocar aqui do que vamos falar com você. Minha tia adotiva, que eu peguei emprestada de uma amiga que eu amo do fundo do meu coração, que é Bruna. Aí eu peguei a tia dela e falei, vou ficar pra mim, que é maravilhosa. Quem que não quer uma tia perfeita dessa, né? E eu aceitei, né? Aceitou, me apadrinhou. Você lembra, tia, que quando eu comecei, eu fui para Belo Horizonte, mudei para Belo Horizonte, saí de Campo Belo, fui para BH. Você foi a primeira pessoa a me incentivar a ir para a área artística. Trabalhava na TV Alterosa, fazia o programa lá na TV Alterosa, fazia rádio. Nada que não seja novidade que você não esteja fazendo, né? Mas naquela época realmente foi fantástico e você que me deu esse puxão, né? De vai, minha filha. Então, se hoje estou aqui, graças a você. E eu acho que eu já falei isso com você, né? Depois que você andou por esse Brasil todo, trabalhando no SBT, em vários lugares e tal. A última vez que a gente esteve juntas, né? Eu falei, você nasceu para a câmera. A câmera te ama, Kessia. E aí, por causa de você, porque você me apresentou esse amor, e aí ficamos assim. É tudo por causa de você. Não adiantava nada eu dar um empurrão se você não fosse competente. Coisa linda da minha vida. Me conta, como é que tá os divertidamente aí na quarentena? Menina, meus divertidamente hoje estão meio eufóricos por causa do meu aniversário, né? Ó, já com as borbulhas aqui, então meu divertidamente eu tô afogando eles de vez em quando, né? Ou eu mato eles afogados no álcool. Por grande parte da quarentena, no começo, eu tive realmente, assim, eu acredito que muita gente que eu conversei, inclusive, né, é o papo que a gente vai ter hoje, muito do que acredito que a grande maioria viveu foi realmente essa baixa, né, de depressão, de se sentir mal, de não entender direito o que estava acontecendo no mundo. Muita gente, eu acho que ficou perdido. E aí, depois disso, eu acho que as pessoas foram meio que se situando, algumas se agarraram no exercício físico, outras se agarraram, né, no trabalho mesmo de todo dia. Cada um foi fazendo alguma coisa e acabou que isso trouxe para as pessoas de volta um pouco da serenidade. Outras realmente não conseguiram e ainda não estão, né, com a serenidade em dia. Então, assim, depende muito do dia, do tempo lá fora,
do que a gente consome, tudo isso eu acho que faz diferença também. Mas ninguém melhor para falar isso do que você. Pois é, eu vou falar de um assunto que é uma novidade para mim também, né? Eu também estou vivendo algo que é novo para todo mundo. Eu vou falar a partir da minha experiência, Érica, da experiência com os meus clientes, né, do que eu tenho visto, observado, e de alguns estudos que que eu tenho lido de outros países que já passaram pela pandemia e tal. No primeiro momento, quando a gente estava todo mundo vivendo normalmente, tranquilamente, aí veio uma imposição. Entrem, quem puder, entre para dentro de casa. Aí todos os planos que a gente tinha, né, todos os sonhos, tudo foi adiado, tudo ficou suspenso. E a gente perdeu o controle das coisas. E isso, no primeiro momento, nos deixa completamente angustiados. A gente precisa do mínimo de previsibilidade para manter a sanidade. Então, o que aconteceu? O primeiro sentimento que veio, o medo. O que vai acontecer? Porque apesar da gente saber que o vírus ele tem baixa letalidade, se eu perco alguém da minha família, você perde alguém, que se alguém está ouvindo perde alguém da família, a letalidade é 100%. Né? Então, a gente se viu diante daquele nosso maior medo, que é o medo da morte, que é o medo de perder as pessoas que a gente ama, isso nos desorienta. Então, teve gente que o medo ele se manifesta de algumas formas. Teve gente que começou, e está até hoje, negando o que está acontecendo, a realidade, quer dizer que elas estejam com medo, é uma forma de lidar. Outras pessoas entraram em desespero, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer, minha família inteira vai morrer, e entra em desespero. Muita gente desenvolveu muito toque de limpeza, já tinha, né? Piorou, lava a mão demais e limpa as coisas demais. Algumas pessoas ficaram completamente eufóricas, sabe aquela coisa assim, vou fazer yoga, vou fazer exercício físico, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou ocupar o tempo para não entrar em contato com aquilo que está me incomodando. Não é que está errado você ocupar seu tempo, mas em exagero, também vai né, tudo que é exagero é complicado. Aí a gente passou por essa primeira fase, que foi a fase do medo. Eu anotei aqui o que eu queria falar, a listinha. Depois teve um momento que essa fase inicial passou, aí a gente começou a ficar claustrofóbico dentro do nosso ambiente. Por mais que a gente goste de ficar em casa, eu sou uma pessoa que não tem o menor problema de ficar em casa, mas a perda da liberdade é algo extremamente complicado. Sabe, você não poder descer para tomar um café, fazer uma corrida, você não pode, né? Então, muitas pessoas estão nesse momento. E são fases, que essa aqui não é... Elas podem variar, às vezes você está numa, você volta para outra, entendeu? Depois do tédio, veio uma angústia muito ansiosa e os conflitos começaram a emergir. Pessoas, casais, todo mundo foi socado dentro de um espaço físico, com filho, com tudo, agora convive todo mundo aí. E aí, não é que a pandemia gerou esses conflitos, eram conflitos que já existiam, mas que e ninguém... que de repente numa convivência, né? Ninguém encarava, uma porque tem o futebol da criança, tem o trabalho do marido, tem a saidinha com as amigas, então o real problema está ali, mas não se encara. Exatamente isso. Então, quando a gente entra em contato com essas coisas, né, se não houver muito diálogo, muito respeito, nesse momento, vai acontecer o que já está acontecendo, que são muitos divórcios mesmo, entendeu? Não por causa disso, mas por causa de conflitos que já vinham existindo e que a gente ia colocando tudo para debaixo do tapete. Era mais confortável, né? Tem um momento também que é o da análise existencial, que você começa a questionar qual que é o sentido da vida, questionar a forma como você leva a vida. Eu não sei, aí nos Estados Unidos, né, é diferente. Uma coisa que eu tenho percebido aqui muito, é que muita gente tem falado que tem mudado a forma, por exemplo, vocês são mais... A forma de viver é mais simplificada, eu acho, sabe?
E aqui é aquela coisa de arrumar casa, aquela confusão de faxina e gente dentro de casa. Aí vocês são muito mais simples, Até a né? limpeza é mais simples aqui. O jeito de limpar é mais simples. O consumo, o que vocês consomem, sabe? Então, aqui, talvez aí não tenha sido uma dificuldade de vocês, ou não tenha sido um aprendizado, mas aqui tem sido. Muitas pessoas têm falado isso. Poxa vida, eu complicava muito a minha vida. Eu não precisava disso tudo. E essa complicação, tia, ela acaba também indo para as pessoas perto de você. Porque se você complica, você é que é o cri-cri da coisa, você acaba levando isso para quem está perto também, certo? Certo. E uma das coisas que aí você me lembra, porque eu falei dos conflitos de quem está acompanhado. Uhum. E tem as pessoas que estão sozinhas. E o medo de se Seja encarar? por... esse dói, né? Por que que eu estou sozinho? Que gênio do cão é esse que não permite que eu me relacione com ninguém? O silêncio, né? Ele pode falar algumas coisas que a gente não se sente muito Não confortável. é Por todo isso mundo que que eu está volto a preparado. falar dessa coisa, dessa euforia, entendeu? Quando eu vejo gente eufórica demais, eu falo, ei, ai, ai, ai. Quando o negócio chegar, sabe? Porque a conta chega. Não adianta a gente fingir que a gente não tem questões, sabe? Tudo vem, né? Mas é Tudo. isso, né? Agora, uma coisa assim, dentro dos casais, eu vi os dois lados, mas eu vi mais o lado negativo. Eu vi pessoas que se reaproximaram, mas Sim, assim, essas pessoas que se reaproximaram são pessoas em que os dois basicamente olharam na cara do outro e falaram: é o seguinte, nós estamos ruins, nós vamos continuar porque nós vamos separar, ou nós vamos melhorar. Vamos, no plural. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, os dois estão fazendo algo para a gente se unir. E já tem outro lado, que são todas essas separações. Quantas separações a gente viu nessas, principalmente de famosos, né? Que é onde a gente consegue ver mais fácil, né? Tá na mídia toda hora. Quantos casais que pagaram horrores de casamento, não tem nem 2 anos de casamento se divorciando. E aí você pensa assim, o que faz essas pessoas, né, se distanciarem tão recente que não quer lutar pelo casamento? eu estava preparando um texto há pouco, eu vou gravar um vídeo. Uhum. Eu não sei se você conhece a fábula dos porcos espinhos, que numa era glacial, lá onde que tinha muito frio, muitos animais estavam morrendo e os porcos espinhos viram aquilo e falaram, olha, se a gente não se ajuntar, nós vamos morrer de frio. E eles começaram a ficar muito perto e os espinhos começaram a incomodar. Aí eles tiveram que se afastar. Aí eles sentiram muito frio. Então, aqueles que tiveram a sabedoria, eles arrumaram uma forma de ficar perto sem que ferisse o outro. Relacionamento, a gente não pode ter uma expectativa de que a outra pessoa é perfeita. Isso acaba com o relacionamento. Você não é, eu não sou, quem está ouvindo não é, o seu companheiro não é, o meu não é. Todos nós temos os nossos espinhos. E se a gente não souber administrar as individualidades e o que é do casal, vai espetar e vai ficar impossível a convivência. Então, a gente tem que arrumar um espaço onde a gente dê conta de lidar com o que é espinho do outro, com o que me fere, o outro lidar com aquilo que eu firo, eu trabalhar o lado meu que fere as outras pessoas, para ter essa convivência, sabe? Para ter esse calorzinho. Mas muita gente não tem muitas expectativas, né? Que essa de que relacionamento é perfeito, que o outro é perfeito, E que não precisa trabalhar Aí, no relacionamento. A maior quebrada de cara que eu tive quando eu casei foi eu pensar assim: agora eu casei, não preciso fazer mais nada, meu relacionamento já está pronto. Foi o maior tapa na cara que eu levei na minha vida. Porque não, agora sim é que eu tenho que trabalhar mais ainda o relacionamento, o meu desenvolvimento pessoal, para a coisa dar certo. E quando eu deixo de me amar e quando ele deixa de se amar, é quando a gente começa a ver que o negócio começa a desengringolar. E quando a gente, né? porque um casal, ele é feito de duas individualidades,
e o casal. Essa individualidade aqui tem um monte de coisa que veio lá para trás, de história, de expectativa, de Trauma. dores, de tudo isso, de trauma, né? Tem o outro que também tem isso. A gente tem que respeitar a individualidade do casal. A Kessia tem um momento dela, das coisas dela, do silêncio dela, de fazer as coisas dela, de estar com as amigas, de ir para o salão, de fazer. Você tem os seus desejos, o seu canal, você tem tudo isso. O seu marido também tem os dele. E tem o espaço para concessão. Um casamento não vai dar certo se as pessoas só pensarem nas próprias individualidades. E nem vai dar certo se abrir mão das individualidades e ficar aquele trem ali empencado, machucando. É o porco-espinho, Exatamente, entendeu? é a mesma Então, teoria. tem que saber qual que é a distância e a aproximação confortável. E desistir da idealização de perfeição, né? Porque isso não existe, E não. é engraçado porque assim, ó, nós somos completamente diferentes em gênios, em culturas, né? Em tudo, em tudo. Tanto que Ele é um santo, né? ele é. Eu sou a preta, ele é o branco, entendeu? Tudo é um oposto do outro. E uma coisa que eu percebo é que é o seguinte: se não houver um respeito mútuo da individualidade do ser, apenas ser o que ele é, sem que eu tenha até uma amiga minha que também, né, tá indo para esse lado da psicologia, do coaching e tudo mais, ela falou: você precisa parar de querer controlar o outro. O que o outro é problema dele. Você tem a escolha de querer conviver com ele ou não. Se não te faz bem, só não conviva. Aquilo me deu, eu pensei, é verdade. A gente tem escolha de conviver com as pessoas. É a história que você falou do porco-espinho. É a nossa escolha. Agora, tem que ter uma maturidade também do seguinte: aquela pessoa não fez um negócio que eu não gostei, vou embora, foda-se, vou viver minha vida e pronto, acabou. Isso daí também, eu já acredito que também tem que ter um pouco mais de conhecimento, porque esse tipo de pessoa que pelo ímpeto já desiste de qualquer tipo de relacionamento, ela também não está disposta a mudar ela ou ver aonde está o erro dela. Então é muito mais fácil você jogar o erro no outro, é muito mais fácil você apontar para o outro e falar que a culpa é do outro do que carregar essa culpa para si. Me corrija se eu estiver errado, porque, né, psicóloga aqui é você, só tá dando minha opinião. Só não vão falar culpa, vamos falar responsabilidade. Boa, melhor. Cada escolha uma renúncia, já diria minha madrinha. E aí, o que acontece é o seguinte: você pensa que num estágio de temperatura normal, todo mundo vivendo, você tendo assim, individualidade, você fazendo suas coisas, seu marido fazendo, todo mundo. Aí coloca todo mundo junto, e é uma questão real. Dentro do mesmo espaço físico, voltando a falar da quarentena, né? Nem sempre tem espaço para gente. Você não pode fazer as suas coisas que você quer, você está impedida. Por uma questão real. Você não pode ir para o salão, está fechado. Você não pode ir para o bar beber com seus amigos, não pode, não tem jeito. Então, neste momento da quarentena, mais do que nunca, a gente tem que ter os momentos do casal, mas tem que respeitar o momento da individualidade. Tem dia que a gente não está afim, não está afim nem de conversar, porque são medos que eu tenho, preocupado com família, com pai, com sobrinho, as preocupações todas, estou chateada, estou com medo. O outro tem que saber respeitar isso, como eu tenho que saber respeitar que ele também tem um momento dele. Né? Então, esse diálogo, neste momento, ele é imprescindível. E uma coisa que você falou, sobre diante de uma dificuldade qualquer, as pessoas saem fora. Este lugar é muito confortável. Teve uma dificuldade, sai fora. E a gente está vivendo um momento da cultura do cancelamento. Não gostei? Deleto, excluo, bloqueio. Até mesmo no Instagram, 2 minutos a pessoa entra, não me interessa se eu gostei ou não ouço o que a pessoa tem para falar, passo, sabe? Tipo, é o rápido, né? É a cultura do rápido, da coisa que mal chega já vai embora, digamos assim, né? E relacionamento é peleja, né?
é construção diária. Não basta, foi o tapa que você levou. Ah, casei, tá tudo pronto. Não basta só cativar, tem que cultivar. Exatamente. E essa beleza do dia a dia, que é muito complicado. Sabe, você entrar em contato com aquilo, com a sombra do outro, e o outro também com as suas. Porque essa vida perfeita aí, principalmente do Instagram, ela só dura até o segundo capítulo, entendeu? Não é verdade. Não tem como, ninguém consegue sustentar isso. Ninguém consegue. Tanto é que a gente Não viu, é né? verdade. A maioria dos relacionamentos perfeitos do Instagram acabaram sendo o alvo aí de separação na quarentena. Então, a gente já sabe que não tem como manter, né? Digamos assim. Agora, Érica, me fala uma coisa aqui. Como que funciona essa história? Porque, assim, isso a gente está falando de casais, né? Muitas das pessoas que eu tenho conversado que têm perdido realmente a sanidade, no sentido assim de não estar aguentando mais e tá louco que as escolas voltem e tudo mais, são mães que estão em casa e que vêm 0% de ajuda dos maridos, também, geralmente. E aí fica a mãe encarregada com criança, com educação de criança, e os maridos, às vezes, não têm essa visão de que ele não tá. Até um engraçado, alguém me falou isso essa semana, eu não lembro quem, uma pessoa falou assim: se meu marido estiver me ajudando, se meu marido estiver tomando conta dos meus filhos, ele não está me ajudando. Ele está criando laços com meu filho. Não faz mais que obrigação dele. Mas não é todo mundo que vê essa situação. E aí acaba sobrecarregando as mulheres, que são, na grande maioria, as pessoas que têm perdido um pouco mais o juízo nesse momento, né? Para essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, tem alguma coisa que elas podem fazer para extravasar esse estresse, essa pressão toda? Primeiro tem que conversar. E não acredito que ela descobriu que o marido dela não ajudava ela agora. Ele já não ajudava, entendeu? Conversar. Não tem outro jeito, negociar, sabe? Nós temos muita dificuldade para conversar, para dialogar. E um diálogo que tenha resultado. Porque normalmente os diálogos são muito acusatórios. Você não me ajuda, você é um filhinho da mamãe, você é um imprestável, você não está vendo que eu estou assim, papapá. E quando eu acuso alguém, isso é ancestral, sabe? Eu vou me defender. Se eu tenho uma ameaça, eu vou me defender. Era assim antigamente e nós funcionamos assim até hoje. Então, como é que tem que ser o diálogo? Meu bem, primeiro tem que ser numa hora que você não esteja com raiva. Aí é a hora de Na hora da confusão é muito complicado. Você tem, eu indico sempre um livro, sabe, para os meus clientes todos, para todo mundo, chama Comunicação Não Violenta, que é aprender a conversar, aprender a dialogar. Como é que é um diálogo assertivo? Eu vou pegar o fato sem julgamento. Meu marido não me ajudou na atividade do meu filho. Eu não julguei, isso foi o fato. Então, eu vou falar com ele. Quando você fez isso, quando você não me ajudou, aí depois de você pegar o fato sem julgamento, você vai falar o que você sentiu. Eu me senti sobrecarregada, ou sei lá o que você sentiu, e logo depois você vai falar o que você gostaria. E eu gostaria que a gente dividisse, que você ficasse com o filho, papapá. Já mudou a forma de conversar e provavelmente vai haver uma negociação. Porque não adianta muito também eu pegar um papel de vítima, de reclamar, meu marido me ajuda, ele faz isso, papapá, e não sentar para conversar. Tem que sentar e conversar. Acusar não resolve. Tem que ser uma conversa pacífica, um diálogo propositivo. É negociar. É porque acho que a gente tende, né, como você falou, já pela ancestralidade, para tudo que já vem carregado, a gente já tende a acusar antes de tentar conversar. A coisa irrita e na hora você já solta, né? Tipo já assim, vai com os cachorros. Engano. Já a toalha em cima da emprestado. cama, mas nem é possível que não tá vendo o negócio ali que é só pendurar a toalha. Já vem com tudo, né? E você lembra que a gente falou agora há pouco, quando encontra um casal, vem um eu aqui com uma história, com os traumas, e tem um outro eu que também então, tem uma história. Então, de repente, deixar a toalha em cima da mesa, da cama molhada,
para você é uma coisa extremamente irritante, mas para outra pessoa pode não ser. Tá acostumado, ninguém nunca falou, ninguém nunca reclamou. Não sei, às vezes tinha alguém que fazia para ele, então falava, olha, meu bem, quando você deixa a toalha em cima da cama, eu não me sinto confortável, eu não gosto, é uma coisa que me incomoda. Você não está xingando o cara de nada. Eu me sinto desconfortável, eu me sinto sobrecarregada. Será que você podia fazer a gentileza de pendurar esse raio dessa toalha? Não custa, não custa. E eu acho Olha, você sabe que uma vez, essa coisa de como é que as pessoas são diferentes, se a gente não conversa, o negócio vira uma briga danada. Uma pessoa me contou que foi viajar, a primeira viagem com um namorado. E que o cara abriu o vidro do carro, não colocou ar-condicionado, não. E ela tinha arrumado o cabelo para a viagem, né? E o vento batendo e o cabelo atrapalhando. E ela disse que começou. Mas esse cara não tem respeito. Olha para você ver, você já não respeita agora, abrindo a porta do vidro, não tá vendo que o vento tá atrapalhando meu cabelo. Eu fui no cabeleireiro e começou aquela coisa toda. E de repente foi uma briga que eles voltaram. Eles não ficaram no final de semana lá na viagem. Passou um tempo, eles foram conversar. Sabe o que que era para ele? Por que ele tinha aberto o vidro? Porque ele tinha alergia a ar-condicionado. Ou seja, já descreveu a pessoa inteira ali. Faltou uma conversa, entendeu? Aí, de acordo com aquilo que eu penso, com a história que eu tenho, com os traumas que eu tenho, ela já começou, esse cara, ele é isso, ele não presta. Ela não podia ter falado assim, meu bem, será que dá para usar o ar-condicionado? Ele ia falar, no ar-condicionado eu fico, então eu vou ao seu lado e deixo o meu fechado. Peraí, Cadê tu? Voltou? Voltou. Ah, sim. Tava alguém me ligando. Aí eu já tá no silencioso aqui. Eu não sei como é que a pessoa conseguiu me ligar, mas conseguiu. Mas enfim, continuemos. Enfim, sempre a conversa é sempre melhor, né? É sempre bem mais fácil você ter uma conversa com a pessoa, entender a pessoa. Aqui eu senti muito isso, sabe por quê? Por conta da diferença cultural. A diferença cultural gritou muito aqui. Porque pra gente, pro brasileiro, a gente está acostumado com um tipo de relacionamento, com um tipo de afeto que eles não estão acostumados. Não... Então, assim, enquanto a gente é todo dia uma oscilação para tentar achar esse lugar, esse espaço em que a gente pode os dois conversar, né, e chegar a uma situação. Mas não é toda vez que a gente consegue, digamos assim, achar esse meio. Que às vezes, aqui tem uma frase dos Estados Unidos que eu aprendi aqui. Em primeiro lugar, duas coisas que eu aprendi aqui e que, como diz, quebrei a minha cara também. Primeiro, a frase é "We agree to disagree". A gente concorda em discordar. Ninguém precisa concordar um com o outro. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, pronto. No Brasil não existe isso, eu nunca vi falar essa frase, não tem cabeça no mundo. Aqui quem discorda é inimigo. Exatamente. Aqui não. We agree to disagree. Like, ok, você discorda de mim, eu discordo de você, beleza. Me dá um ódio essa frase tão grande, porque a gente não está acostumada com ela. Eu fico no nervo, eu falo assim, não, mas a gente tem que resolver. Mas resolver o quê? Se os dois pensam diferente, acabou, pronto. Não tem o que resolver. Eu não quero, eu não posso forçar a outra pessoa a pensar como eu. E isso é uma outra coisa que eu aprendi. Aqui, a individualidade, por isso que eu acho que até essa coisa do distanciamento social aqui, né, é mais fácil, digamos assim, porque a individualidade do outro é muito respeitada. E outra coisa, o pedido de desculpa. Eu vou te falar por mim, que eu sempre fui muito difícil de pedir desculpa, mesmo sabendo que eu estava errada. Eu nunca me olhei e falei assim, não, eu realmente estou errada e vou lá pedir desculpa. Eu até pedia desculpa, mas eu pedia desculpa com uma desculpa. Então, desculpa, mas você fez isso, por isso que eu te dou... Sabe? Aqui, toda vez que eu fazia isso, ele quase entrava em parafuso. Ele falava assim, você não está pedindo desculpa, você está justificando seus erros. Você não tem que justificar seus erros, você tem que pedir desculpa se você sente que aquilo que você fez realmente foi errado. Ponto. Não é desculpa mais, é desculpa, pronto. Acabou. Porque aí a gente pensa na educação que a gente tem aqui, o erro aqui é algo que não é aceitável, né? A gente não valoriza o esforço,
sabe? Exige o sucesso e condena o erro. Não, gente, errei, deixa eu ali pedir desculpa. Mais fácil, mais simples, não tem problema errar. E outra coisa, tia, você errar, você pedir desculpa, pronto, passou. Não faz mais parte do seu presente. Uma coisa que eu percebo muito daqui também, e foi uma conversa muito intensa que a gente teve, é que é o seguinte, às vezes eu pedia desculpa, ou ele pedia desculpa, no dia seguinte eu ainda estava chateada, por coisa idiota, coisa besta. Eu ainda estava chateada e queria que ele fizesse assim, nossa, monta um castelo para mim, põe um tapete vermelho, senão sua desculpa e nada é a mesma coisa. Não, acabou, vida que segue. Se você desculpou, segue a vida. Por que que a gente tem tanto apego a sentimento que não vai levar a gente em lugar nenhum? Não entendo isso, porque guardar de estimação, os divertidamente lá, a raiva e o chateadinho lá, fica lá, tipo assim, controlando a maquininha, toma domínio da coisa, e você pode, às vezes no outro dia, estar vivendo uma coisa maravilhosa, mas eles estão ali dominando e você não consegue ver o que você tá vivendo, porque você ainda tá preso no outro dia que você ficou chateado. É igual quando a gente... Aí lembra da briga e quer discutir a briga que já estava resolvida. Já estava resolvida, mas vamos voltar nela de novo, porque afinal de contas, né? Você sabe que assim, que eu acho que a gente tem que aprender algumas coisas na vida e, infelizmente, às vezes a gente precisa passar por umas dores para aprender. A minha maior dor, que foi a perda da minha mãe, virou a minha maior força. Porque... Respira. Linda. Toma água. Linda, maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer e ver de pertinho. Porque assim, porque a gente vive como se a gente não fosse morrer. Que tudo fosse eterno. Que tudo fosse eterno. Por que eu tô falando que virou a minha maior força? Hoje, eu não garro um problema pequeno. Entendeu? Eu falo assim, gente, pra que eu vou ficar encasquetando com essa coisa que é tão pequena diante da vida, de tudo, sabe, assim, esse ressignificar. Tem coisas que não valem a pena a gente ficar perdendo tempo. Eu costumo dizer que é gastar sofrimento à toa. Uhum. Sabe, assim, e a gente está vivendo um momento, né, que se ninguém aprendeu com essa pandemia, uma das coisas que a gente tinha que aprender é não temos controle sobre nada. Que a vida da gente estava de um jeito e agora está todo mundo com a vida, né? Então, desistamos desse controle, nós não temos controle sobre as pessoas, sobre o pensamento das pessoas, sobre o que os outros pensam da gente. Sabe, nós não temos controle sobre o nosso tempo de vida. Aí vai ficar encrespando com... Coisa pequena. Ah, fulano passou perto de mim e não me cumprimentou. Cara, vai lá e pergunta, às vezes a pessoa não te viu. Aí fica carregando um peso de, não, é porque ele passou perto de mim e não me cumprimentou. Ah, você quer o quê? Você quer ser feliz na sua vida? Então vai lá e pergunta. Meu amigo, você passou do outro lado da rua e não me cumprimentou. O que está acontecendo? Fiz alguma coisa para você? Ah, não te vi. Eu estava sem óculos. Essa sou eu todo dia. As pessoas não veem nada. Quê? Essa sou eu todo dia. Não vejo ninguém que eu sou sem óculos. Quem é? Aqui nem tanto, né? Porque aqui já não conheço mais ninguém. Mas no Brasil era assim. Você travou, meu amor. Sério? Voltei? Não? Tá me ouvindo? Não? Se eu passar perto de alguém... Eu não tô te ouvindo. Será? Peraí, deixa eu ver. Agora melhorou. Melhorou? Se eu passar perto de alguém e não cumprimentar, pode saber que é porque eu tava sem Não, óculos. mas é grande esse daí, hein? De grau, não, é forte. Ó, é forte esse grau. Você fez assim, apareceu o vidro, ó, dessa grossura. Eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando mais nada. Mas ok, vamos vivendo. Então é isso que você falou, sabe? Eu acho que é um grande aprendizado. A gente tem que simplificar. Não vamos ficar gastando sofrimento com... Não garrar em Vai problema lá, pequeno. Gostei disso aí. Não garra em problema pequeno, não. Agora, tia, falamos do relacionamento. E agora, as pessoas que estão sozinhas, quem está consigo mesmo e que está se olhando no espelho,
o que está vendo nesse espelho, né? Como diria, o que está se vendo? Muita gente tem reclamado que o grande problema de estar sozinho é realmente encarar a pessoa, o que precisa ser mudado. E nem sempre a pessoa está a fim de mudar. Porque entrar em contato com as nossas questões não é confortável. Não é confortável saber que às vezes o tóxico da relação sou eu. Não é confortável saber que às vezes essa mágoa que eu fico carregando impede dos meus relacionamentos serem mais leves. Não é confortável saber que eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Não é confortável isso. Sabe? A solidão não é confortável. Eu acho que dói. Dói você estar sozinho. Só que ou você enfrenta isso, ou isso vai vir lá mais na frente com uma repetição de padrão de comportamento, de relacionamento, ou numa doença. Uma hora você vai ter que encarar. Uma hora você vai ter que encarar. Fala assim, cara, bicho, eu não sou aquilo que eu falo, eu que sou tóxico, né? Porque é muito fácil hoje a gente falar que o abusador é o outro, que o outro quer isso, que aquilo. Ah, tá. E a gente? E esse ciúme que você não trabalha? Sabe? E essa falta de habilidade, de controle emocional, de achar que você está com raiva, você tem que gritar, você tem que esbravejar. Não. Uma coisa é o que eu estou sentindo e a outra coisa é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Não quer dizer porque eu estou com raiva que eu tenho que sair quebrando, xingando todo mundo, não. Né? Não é... É desconfortável mesmo, mas é o único jeito da gente sair desse lugar é entrando em contato com a dor. E o primeiro momento, o primeiro passo para a mudança é quando eu aceito. Falo assim, não, gente, eu realmente sou uma pessoa que eu tenho que lidar com o meu ciúme. Eu tenho que lidar com o meu jeito controlador. Eu tenho que lidar com eu não aceitar que o mundo não seja do meu jeito. A gente está vendo um monte de gente furando isolamento aí. Por que será? Por que que essa pessoa linda, mais linda do que todo mundo, alegrinha do campo, ela não pode ficar dentro de casa? Ela não suporta uma frustração? Porque tá todo mundo, ué. Quem não tá com saudade, com vontade de sair? Mas tem gente que não, eu não suporto frustração. Então eu vou furar o isolamento. Grande egoísta, que não pensa nas outras pessoas. Aí você se depara com isso, fala, cara, eu sou egoísta, e aí? O que eu vou fazer com isso? Não tem jeito de você dispensar você, né, Cassie? Não. É tu com tu mesmo, não tem outro jeito. E é engraçado. Onde você for, não importa onde você for, você está com você. E aí não adianta fugir. Entra outra situação também do seguinte, que eu vi também. Porque hoje em dia, um beijo para todas as pessoas que estão aí com a gente. Todas as pessoas que estão aí com a gente, um beijo para todo mundo. Outra situação também que eu vejo, Tia, é que hoje em dia é muito fácil julgar pela internet, né? Através de uma tela de celular, todo mundo é muito corajoso, o mundo é muito perfeito. E esses dias para trás, eu até estava vendo isso, assim, eu estava assistindo a live de uns amigos e duas pessoas conversando, um falando, porque essa quarentena me trouxe, né, nossa, estou muito mal, e que não sei o que e tal. A outra pessoa falou, olha, para te falar a verdade, para mim essa quarentena foi muito boa, porque tinha muito tempo que eu tinha uns projetos em casa que eu não fiz, não tinha tempo para fazer, e estou fazendo, então eu estou pleno. E a outra pessoa falou, não, eu não tô, eu tive alguns problemas e tal, não sei o quê. Aí eu comentei na live, falando, eu também agora estou plena. Tive meus momentos, mas agora estou plena. E aí uma pessoa que estava assistindo a live também comentou dentro dos comentários, quem fala que está bem está mentindo. Ninguém pode estar bem nesse momento. Eu parei e eu falei, eu na hora falei, gente, primeiro, você não me conhece, você não pode nem falar nada de quem eu sou, quem eu deixo de ser. Mas também, tipo assim, né? A pessoa quer falar, ela fala o que ela quiser. Se eu vou pegar aquilo pra mim, o problema é meu. Então, na hora, eu falei assim, gente, que pessoa atrevida. Aí depois eu falei, problema dela. Não tem nada a ver com isso. Não é amiga minha, não é nada meu. Problema, se ela pensa assim, que pena que ela pensa desse jeito. Porque realmente tem pessoas que estão fazendo bom uso dessa quarentena. Quem não tá, todo mundo tem seus altos e baixos. Tem algumas pessoas que só tiveram baixos, outras pessoas tiveram altos e baixos, oscilações. Mas tem pessoas que sim, que não se afetaram, que continuam com suas rotinas, pessoas que já trabalhavam de casa,
pessoas que tinham pouco tempo para aproveitar a família e a casa. Então, assim, você não pode julgar a sua dor pela de todo mundo. Não é todo mundo que está sofrendo, não é todo mundo que está desesperando, arrancando os cabelos. Tem gente que realmente tem curtido. E tem gente que tem oscilações. Uma hora tá muito bem, outra hora tá mal. Eu, nessa semana que antecedeu meu aniversário agora, teve alguns dias que eu tive uma oscilação de energia, mas não que eu estava depressiva, melancólica, não, mas energia, você dá uma quebra, sabe? Você sente uma baixada de energia. Mas isso não quer dizer que a quarentena está me fazendo mal. Eu acho que é muito pesado você falar Não, assim, isso está me fazendo mal, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de controle do que a gente pensa. é, só que a maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu tenho tido contato, que eu tenho conversado, talvez até pelo fato de pessoas que procuram terapia, seja porque elas não estejam bem, mas são muitos sentimentos, sabe? Esse sentimento de impotência, ele é é muito ruim, sabe? Você não saber o que vai acontecer. Tem muita gente vendo problemas muito reais, sabe? É o aluguel que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estava vendo antes da gente entrar um stories de uma pessoa que eu adoro, que hoje de manhã falou que não tinha comida em casa e agora à tarde alguém mandou, sabe? Então tem gente que não tem comida para pôr em casa. Nós somos muito privilegiados, sim, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter altos e Uhum. baixos, né? Ter raiva do que está acontecendo, ter medo, ter essa oscilação. Tá tudo certo sentir isso, como tá tudo certo sentir isso em qualquer momento da nossa vida. Porque um dos grandes problemas do adoecimento, né, é que as pessoas não aceitam esses sentimentos desconfortáveis. Fala até são sentimentos negativos. Não, não tem nada negativo. Raiva não é negativo, porque raiva nos impulsiona. Ansiedade, que tem muita gente ansiosa. Ansiedade não é negativa. A ansiedade nos protege muitas vezes. Eu vou fazer uma palestra, vou fazer uma live, a ansiedade me faz preparar. Eu estou aqui, a listinha que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Isso é por causa da minha ansiedade. Só que a gente não foi acostumado a entrar em contato com esses sentimentos desconfortáveis. Por isso, tanta compulsão. Alimentar. Eu senti ansiedade, eu senti alguma coisa, eu como, eu bebo, eu jogo, eu compro. Não, gente, aceita, você está triste agora. Você não tem que arrumar alguma coisa para resolver a sua tristeza. Fica triste. Você está triste, fica E é triste. normal sentir tristeza? Tipo assim, não é normal. Como que eu lido com a tristeza? Como que eu aceito essa tristeza? Sabendo que ela faz parte de você. Tristeza é um sentimento, a gente não estava falando divertidamente, ele existe, é um sentimento que faz parte, é um sentimento. Aceitar, que a grande confusão é essa, não é gostar, não é confortável ficar triste, mas tristeza faz parte da vida. E tem horas que eu não sei como é que você. Por isso a importância do autoconhecimento. Eu, em momentos que eu estou triste, eu me recolho. Sabe, eu não quero falar, eu não quero conversar, eu não saio agredindo as pessoas. Não, eu fico na minha. Eu tenho a sensação que parece que eu passo a sentir frio, sabe? Assim, vai ficar quietinho ali, porque eu sei que aquilo vai passar. Agora, se diante de um desconforto eu fiquei triste, não quero ficar triste. Aí eu vou, bebo. Eu vou, como. Eu vou, compro. Sabe, eu não lido com esse desconforto e aí o problema vai ficando muito pior, né? O problema é que a gente não está acostumado a sofrer, a gente é muito mimado. A gente quer um mundo bom, perfeito, sem problema. Não, gente, não tem problema sofrer, não. Eu tenho uma cliente, ela fala comigo que ela tem ódio quando eu falo isso com ela. Que às vezes ela chega, fala, porque tá sofrendo e tal. Eu falo, o que tem de sofrer? Érica, não fala isso comigo. Eu falo, mas é verdade. O que tem de sofrer? Sofrer faz parte. Eu acho que todos os sentimentos que a gente tem no divertidamente da mente, eles fazem parte realmente do que a gente é.
O difícil é se apegar a um e ficar nele para sempre. Alegria para sempre você não aprende na hora da tristeza, você não sabe lidar com a tristeza. A raiva para sempre, você não vai ter ninguém perto de você. Né? Então, cada hora, um dos sentimentos precisa realmente. É a oscilação, né? Que a gente estava falando. Essa oscilação é necessária. A gente só não pode se apegar em um e ficar. Né? E porque eu acho que aí a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não evolui. E é um momento em que eu acho que as pessoas buscarem o autoconhecimento, se conhecer, se olhar no espelho, se olhar dentro dos olhos e ver quem sou eu de verdade, isso pode ajudar demais numa hora dessa. Porque ao invés de ter medo de encarar isso, você realmente escancarar, sabe? Escancarar quem você é de verdade e aproveitar isso. Que se tá ruim aí dentro, se tá angustiado, se tá ansioso, se tá... Então, se escuta, vê onde que tem o erro ali na tua vida para tentar amenizar, não é amenizar, mas assim, para tentar consertar. Se não dá para consertar, mas pelo menos reconhecer. Talvez isso. Ou tentar entender o que aquele sentimento quer te dizer. Por exemplo, eu gosto sempre de contar essa história, que aconteceu com uma criança, filha de uma amiga, que tinha muito medo de trovão. Uhum. E estava chovendo muito, né? E a gente estava numa situação, e ela começou a ficar muito nervosa, criança de 6, 7 anos. E aí a mãe pediu para eu conversar com a filha. E aí eu perguntei, falei, onde que tá? O que você está sentindo? Ela falou, tô com muito medo. Eu falei, onde que está o medo? Porque a gente não sabe nem onde que o sentimento é no corpo. A angústia é aquele trem que fica aqui atravessado, né? A ansiedade é aqui e tal. Aí ela disse que o medo era aqui assim. Aí eu falei, que tamanho que ele é? Ela falou, como assim? Eu falei, olha para ele, que tamanho que ele é? Aí ela fechou a mãozinha e falou, ele está desse tamanho. Eu falei, ele está dentro ou fora de você? Ela falou, ele está dentro. Eu falei, se ele está dentro, quem que é maior? Você ou ele? Ela falou, eu? Eu falei, então converse com ele. Que bonitinho. Aí ela começou a conversar com o medo de uma forma lúdica e muito linda. Medo, você não precisa ter medo. A gente está dentro de casa, a casa é segura, o papai está aqui, tem outras pessoas. Ela foi conversando. Cachorro, né? Alguém tocou a campainha que aqui em casa hoje está o dia inteiro chegando encomenda. E ela saiu, agora quem me deu medo. Medo. Tá tudo bem, foi a campainha. Ai, socorro. Então, quando tiver um sentimento desconfortável, que seja a ansiedade, a raiva, alguma coisa, primeiro que ele está dentro de você, você é maior que ele. Então, você vai conversar com esse sentimento. Ô, raiva, vem cá. O que é que está acontecendo? O que você está pensando para sentir isso agora? O que você pode me ensinar? Entendeu? Conversou com a raiva e falou assim, agora, minha amiga, pode ir embora, que eu vou dar espaço, agora eu quero a alegria de volta na minha vida. Boa tática, né? Tanto para usar com criança também. Adorei isso justamente para falar com criança, porque às vezes criança tem as inseguranças, né? E muita criança tem insegurança agora nesse momento também, Érica. Sabe, eu vejo muito isso, que tem várias crianças que estão em casa e que os pais às vezes não imaginam que as crianças têm as angústias, que têm os medos, mas eles também têm, porque a criança sente, querendo ou não, o redor, né? Não tem jeito. Não é só nesse tempo, não. Não. Sim, normalmente né? as pessoas acham que criança não tem sentimento, não tem medo. Exatamente. Inclusive... E aí é muito importante, neste momento agora, a mãe, o pai, ou quem está, os adultos, falarem do que estão sentindo para validar a criança também, que tem momentos que ela pode estar com raiva, pode estar impaciente. Do mesmo jeito que a gente está sentindo, as crianças também estão. Você acha certa essa aproximação de pai e filho em questão de sentimento, de compatibilidade de sentimento? Por exemplo, minha filha, você está angustiada? A mamãe também está sentindo uma dorzinha aqui no peito. Você acha legal esse tipo de conversa? Perfeito, porque aí você está dizendo para o seu filho, primeiro que você não é perfeito, que tem horas que a mamãe vai sentir medo, tem horas que a mamãe vai sentir raiva, tem horas que a mamãe vai ficar insegura, né? Quando eu valido o meu sentimento, eu estou consentindo a criança de que ela também vai sentir aquilo.
Eu acho. Sabe, eu atendo muita gente que quer um programa de emagrecimento para trabalhar padrão de pensamento. É muito comum pessoas que associam a comida, e pode ter muita gente comendo desregradamente nesse momento, porque associa a comida a resolver um conflito. O menino está triste, aí a mãe vai lá dar chocolate. O menino ficou com medo, aí vou lá dele, entendeu? Ao invés de falar com meu filho, você está triste? O que é que está acontecendo? Essas coisas todas. Tem alguém que não para de... Tem que conversar e perguntar. Eu tô E vendo que validar o sentimento. tá cortando, fica cortando a sua fala. Uma pessoa que está mandando mensagem. Calma, pessoa, já ela Coisas já do fala ao com você. A vivo. gente já está chegando faltando 9 minutos para nossa live acabar. Agora, você estava falando dessa questão da criança, da proximidade da criança. Eu lembrei de uma coisa que você falou. É muito bom a criança saber que os pais não são perfeitos. Minha geração de criação, eu sempre tive a imagem da perfeição dos pais, principalmente do meu pai, que era o meu herói dentro da casa, que eu tinha mais afinidade com ele. Não que eu não deixasse, né? Sempre amei minha mãe e meu pai igualmente, mas o meu pai, eu era mais apegada. Geralmente menina, acho que é mais com o pai, né? E quando meu pai errou, eu tive muita dificuldade. Eu acho que eu demorei anos da minha vida para perdoar o erro dele, porque eu não admitia que ele errasse. Porque na minha cabeça ele não podia errar, porque ele era meu pai. Você consegue entender? Claro, mas esse é o problema da maioria das pessoas, de achar que os pais são super-heróis, não são humanos. Aí o mundo cai quando descobre que o pai trai, que o pai sofre, que o pai erra, que o pai não vai corresponder ao roteiro que você criou para ele. A responsável por essa expectativa é você. Mas é a coisa mais natural, todo mundo acha que pai é super-herói. E isso é um peso enorme para os coitados, caras, entendeu? E aí a piração louca é porque a pessoa acaba se colocando neste papel, o pai de super-herói. Só que ele não vai sustentar isso, porque ele não é. Ele é humano. Ele vai errar. Uma hora você vai descobrir que seu papai não é super-herói. E as expectativas contrárias entre pais e expectativas com filhos? Tem também. E o problema é achar, né? Isso é muito complicado. Os filhos acharem que tem que corresponder ao que os pais querem e os pais acharem que tem que traçar o caminho para o filho. Né? Não é isso. Não é isso. É uma relação que é para a vida inteira, mas são pessoas independentes. E muita gente, assim, que mata sonhos porque não é o que o papai ou a mãe gostaria, entendeu? É autoconhecimento, sabe? É você entender que você está tendo um filho, mas que você não é dono daquela vida. Você não é dono daquela vida. Você só vai cuidar. Tem um poema que fala assim: seus filhos não são vossos filhos, eles vêm de ti, mas não te pertencem. Eles vêm de ti, mas você não é dono da. É uma crueldade fazer isso. Vai ser ótimo se coincidir o que os pais querem com o que os filhos querem. Se não coincidir, sinto muito. Quanto menos expectativa, menos sofrimento. Não, tem que criar tudo, porco espinho, tudo, menos expectativa. Expectativa é o mal da gente. A gente cria expectativa, é criar um roteiro para o outro encenar, que ele nem sabe. Eu quero que o parceiro seja assim, né, assim, assim. Ele nem está sabendo o que você está querendo dele. Aí se foge aquele script que você criou na sua cabeça, o mundo acaba.
Tia, nós estamos chegando aqui, faltando 5 minutinhos para a nossa live acabar, que eu queria que ficasse mais, porque eu fico aqui te escutando 7 dias, sem parar, sem problema. Mas é seu aniversário, você tem que comemorar. Tem que comemorar também. Conta aqui pra gente, então, para quem está em casa agora, quem está assistindo, quem está com essa angústia toda no peito, que está passando por um momento difícil, né? Porque, assim, igual o pessoal estava falando, né? Quando eu estava falando da questão de... Tem gente que está bem, mas tem muita gente que está muito mal mesmo. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? E o que, assim, que de mensagem você acha importante a gente deixar? Ó, coisas práticas. Tem uma rotina. Essa situação da perda do controle, ela deixa o nosso cérebro completamente enlouquecido. Ele é até bem intencionado, mas ele fica procurando algumas soluções, aí entra nos pensamentos, no mundo de pensamento negativo, catastrófico. Então, a gente tem que ter o mínimo de controle possível. Onde que eu posso ter controle hoje? Na minha rotina. Dormir, procurar dormir sempre no mesmo horário, acordar, se você for fazer exercício, o que você for fazer, sem entrar na piração de produtividade tóxica. Você vai fazer o que você dá conta. Exercício físico, depois você vai arrumar a casa, fazer almoço, fazer exercício com os filhos, fazer sua yoga, ler e dormir sempre no horário. Eu tenho um controle. Isso alivia muito a ansiedade. Parar de ver notícia demais, a não ser que você seja um cientista que está procurando a vacina do coronavírus, você não tem que ficar vendo todas as notícias. Procura um horário para ver e pronto, se informa daquilo e tá bom. Água, muita água. A ansiedade, ela começa aqui. A ansiedade é eu me preparar para uma guerra que está na minha cabeça. Aí o corpo começa a produzir demais adrenalina, noradrenalina, que é na suprarrenal, que é no rim. E a única forma de sair do meu corpo é pelo xixi. Eu tenho que beber água. Água, 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 água. 3 litros d'água, pelo menos, nessa época. Se puder, meditar. Meditar, não estou falando ninguém ser Buda, nada disso. Mas entrar em contato com você, ter fé, porque nós vamos sair dessa. Vamos com certeza. Vai passar. Vamos com certeza. Vamos Vai com passar. certeza. E para aquela coisa, se tá tudo bem se você sair dessa sem fazer exercício, tá tudo bem se você sair dessa, né, sem limpar a sua casa, tá tudo bem. Cada um tem que fazer aquilo que se sente no direito de fazer, que se sente confortável de fazer, né? Tá tudo certo. Se tô vendo muita gente com piração de tô engordando, tô isso. Não, gente, é um momento muito atípico, sabe? A gente fica muito ansiosa, tem horas que erra a mão mesmo. Mães que às vezes estão se culpando muito porque não estão dando conta de fazer as tarefas com excelência com os filhos. Demais. Não, para. Ninguém é Para com professor, não foi preparado para isso, né? O professor tem um preparo para lidar com os alunos. E agora mais. E parar com essa exigência da perfeição, né? De ser mãe perfeita, de ser pai perfeito. Não, tem horas que você vai gritar com seu filho, vai ficar impaciente, aí depois você vai lá, vai chamar, olha, a mamãe estava nervosa, quero te pedir desculpa. Né? Então é assim que a gente vai levando, entrando em contato com a nossa humanidade. E parar de ficar no Instagram vendo vida perfeita, que isso não existe. Por favor. Assiste meu programa e o da Tia Érica para vocês aprenderem que a gente traz conteúdo bom. Fofa. Conteúdo de coisa Meu bem, boa. feliz aniversário. Obrigada, meu amor. Hoje eu falei com a nossa Bruna. Ai, coisa linda. Dela daqui 2 dias, né? Tá lá com o pitoco dela. Hoje deu 2 pintinhos pro filhinho. Não Ele aguento. virou um zoológico. Pinto, cachorro. 2 cachorros, 2 pintos. Meu Deus do céu, não aguento. É. Coisa linda. Nossa, gente, quase morri do coração quando encontrei com a Alice Carpas. Meu coração foi no céu, sabe, de alegria. E foi assim, sem querer. Eu vi o Charles segurando o menino, eu... Aí fui lá, vi todo mundo na casa, dei um beijo neles em todos. E depois fui lá para... E a mensagem que eu queria deixar no final, para acabar, para quem está assistindo, que não conhece, que a gente começou falando a história da Kessia, eu acho que é uma pessoa que a gente tem que se inspirar muito, porque se tem uma menina que não agarrou em sofrimento à toa, foi essa,
que foi atrás dos sonhos dela, que vive. Se tem uma pessoa que vive nesse mundo, essa pessoa é você. Eu acho que fica chata, reclama, xinga o Brasil, mas você foi viver, isso é muito legal. Ai, tia, obrigada, meu amor, te amo. Tem que reclamar.